Olá, gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós iremos dar agora início ao estudo, certo? De texto de ficção científica, tá? Mas para isso a gente vai primeiro compreender um pouquinho sobre narrativa e a diferença entre ficção científica e real, certo? Estarei usando para vocês este slide aqui, certo? É um slide produzido pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, tá certo? Por que está com sétimo ano? Porque também é conteúdo de sétimo ano, tá certo? Não se preocupe quanto a isso. Vamos entender primeiro o que seria uma narrativa. A narrativa nada mais é do que um contar de alguma coisa, certo? Então, narrativa é um discurso capaz de expor um mundo dado como real ou imaginário. Então, eu tanto posso narrar algo que seja real, verdadeiro, como eu posso criar alguma coisa e contá-la, certo? Imaginar. Essas coisas elas irão acontecer em uma ordem, certo? Os fatos irão se desencadeando. E esse desencadear, a gente vai chamar isso de enredo, tá? Onde a gente vai localizar esse enredo em um espaço e em um tempo, tá? Agora, vamos entender o que seria cada um desses elementos. O que é exatamente um enredo, certo? O enredo será a sucessão de acontecimentos, ou seja, a junção dos fatos, certo? Que os personagens desenvolvem, tá? Só que nós teremos que fazer uma divisão aí, ó. O enredo, ele vai ser dividido em 5 partes. Vai ter a situação inicial, vai ter o desenvolvimento, o clímax, o desfecho e a conclusão. Tudo nessa ordem, certo? O que caracteriza uma narrativa? Vejam só. A narrativa, ela precisa ter um enredo, como a gente viu. Ela vai apresentar aí uma situação inicial, ela vai apresentar nessa situação inicial a ambientação do que se vai contar. Ou seja, onde essa história acontece, em que momento ela passa a acontecer, vai surgir algum problema que vai se desenvolvendo aí as ações das personagens, ou seja, esses personagens vão começar a se movimentar, a praticar e sofrer ações. Essas ações vão chegar em um momento muito complicado, que a gente vai chamar de clímax. Para que a gente entenda já de antemão o que seria um clímax, vamos pensar o seguinte: quando você está assistindo a um filme, sei lá, em um canal de TV aberta, ele é dividido geralmente em 4 ou 5 partes, não é assim? Vamos pensar na possibilidade de 4 partes. Quando chega na terceira parte do filme, é aquela parte onde você fica mais ansioso, querendo saber logo o que vai acontecer. A mesma coisa acontece em uma novela. Quando chega a última semana, você fica louco querendo saber o que vai acontecer. Esse momento de indecisões, de incertezas, é o que a gente vai chamar de clímax. E o desfecho, qual vai ser o resultado do clímax, tá? E aí eu tenho a minha conclusão, tá certo? Então, partindo deste ideal, vamos entender que a narrativa precisa ter um tempo, tá? Esse tempo nas personagens, eles podem ser cronológicos ou psicológicos. O que vai ser isso? O tempo cronológico, ele segue a ordem natural das coisas. Ou seja, ele vai do início para o final, certo? Ou seja, ele vai ter início, ele vai ter meio e ele vai ter fim visivelmente. Só que temos também um enredo de ordem psicológica. Quando ele vai ser de ordem psicológica, você não vai perceber em que momento começou.
Você só vai perceber os pensamentos das personagens, certo? Ou seja, é como se a história fosse contada através daquela voz pensante, né? Uma voz de um narrador apenas, tá? De alguém que vá contando os pensamentos dessas personagens e eu não consiga perceber se é dia, se é noite, se está falando da semana passada, se está falando do agora, enfim. O tempo cronológico eu consigo perceber esse tempo, tá? O tempo do reloginho contado. Já o tempo psicológico, eu consigo perceber apenas a movimentação de pensamentos e não tenho a ideia de tempo clara, certo? O que vai ser o espaço da narrativa? Vai ser o lugar, tá? Onde é que a história acontece e é interessante também saber que esse espaço onde se desenvolvem os conflitos vividos pelos personagens, eles precisam ser detalhados, tá? Eles precisam estar relacionados com o que se conta. Como assim? Se eu vou contar uma história feliz, eu não poderei usar como cenário um cemitério, tá? É uma questão de lógica. O espaço ele tem que estar relacionado com o enredo, ou seja, com o que está sendo desenvolvido. Já as personagens são os elementos ali que fazem a história acontecer, né? Seja um personagem só ou sejam vários personagens dentro da narrativa. Quando tem vários personagens, é comum a gente perceber algumas características de alguns, como protagonista, antagonista e secundários. O que vem a ser um protagonista? Digamos que é aquele que ocupa o papel mais importante, o mocinho, o papel destaque daquela história. O que é que vai ser o antagonista? A gente poderia aí associar ao vilão, certo? Aquela pessoa que se opõe a tudo que se vem fazendo pelo protagonista, tá? Então a gente tem a ideia de mocinho e de vilão. Personagens secundárias são aquelas personagens que nem têm um papel tão importante, seja para o bem ou para o mal, mas que elas são necessárias na história, ou seja, elas aparecem ali no meio da história e a gente vai chamá-las de personagens secundárias, certo? Ela não vai ser protagonista nem antagonista, ela vai ser uma espécie de auxiliar da história. Elas fazem parte, mas não são pessoas, não são personagens centrais, tá? E a gente teria ali o narrador, que é a pessoa que conta a história, mas esse a gente não vai se deter muito, tá certo? O que a gente precisa saber é que narrador é quem conta a história, podendo ser esse narrador um próprio personagem, alguém que observa, certo? Agora, onde é que nós podemos encontrar narrativas? São várias. A gente pode encontrar em livros, que contenham lendas, adivinhas, contos, crônicas, romances, história em quadrinhos, novela, ou seja, tudo que conta uma história é uma narrativa, certo? E as narrativas, elas podem tanto ser contadas oralmente, como a gente tem as lendas, os causos, como elas podem ser por escritas, certo? Ou ainda através de imagens, certo? Uma história em quadrinho que não tem balão, apenas personagens se movimentando, alguns filmes que não tem fala, desenhos como, por exemplo, Tom e Jerry, eles são narrativas que não contêm falas, mas a gente consegue perceber apenas através do uso da imagem, tá? E aí a gente vai chegar onde queremos, que são os tipos de narrativa, que são narrativa real ou fictícia. Uma narrativa, ela nada mais é do que o relato de acontecimentos, certo? Fatos reais, tá? Geralmente elas têm um caráter mais informativo, ou seja, elas não dão informação, mas também elas podem ser descritivas ou podem contar a história de alguém de uma forma não tão descritiva, mas mais poética, digamos assim, mas não deixa de ser
narrativa. O que a gente vai entender, narrativas reais, elas são baseadas em acontecimentos, certo? E são baseadas em fatos reais. Por isso são chamadas de narrativas reais. Alguns exemplos, uma biografia, uma reportagem, certo? Já as imaginárias, também conhecidas como narrativas fictícias, elas tendem à invenção, à imaginação, ou seja, são coisas meramente inventadas. Elas podem ultrapassar a realidade, ou seja, podem contar coisas absurdas que jamais aconteceriam, certo? Por exemplo, pode ter um romance, tá? Um livro de romance, podemos ter ali uma fábula, uma parábola. Vamos pegar aí como a fábula que é conhecida por todos. Fábula contém ali animais que têm pensamentos e comportamentos humanos. Ou seja, isso é totalmente criado, né? Então a gente tem aí um tipo de narrativa imaginária. Podemos também ter narrativas de viagens, certo? Essas viagens tanto podem ser ficcionais como não ficcionais, ou podem juntar as duas coisas, certo? Vai depender aí da criação. Agora vamos chegar aí. Ficção científica. O que vem a ser uma ficção científica? É uma forma de trazer a ficção, ou seja, através da imaginação, certo? Ela se desenvolve no século XX. E como é que ela vai ser científica? Toda vez que ela se inserir dentro de alguma coisa da ciência, dentro de algo científico, ou seja, a imaginação associada à ciência, ela vai ter aí uma ficção científica, tá? É um gênero literário que engloba histórias fictícias, mas que se propõe a fantasiar sobre algo possível de acontecer, mesmo que não seja no presente, tá? Então, mesmo que eu tenha narrativas de coisas que aconteceram em Marte, tá? A gente tem aí uma imaginação fértil, mas isso é uma coisa futura, uma coisa que talvez daqui a alguns anos seja possível, tá? Então eu tenho aí uma base científica para poder contar. Agora vamos entender. A ficção científica, ela consiste em extrapolar de forma cuidadosa, claro, os fatos e os princípios científicos, ou seja, elas exageram nas informações, tá bom? E trazem isso de forma contraditória às vezes, mas em todo caso, a ficção científica, ela vai tratar da ciência, isso aí é um requisito obrigatório, tá? Para ser ficção científica, além de ser ficção, ela tem que trazer aí algo científico para poder receber esse nome, tá bem? Trago aí para vocês alguns exemplos que talvez vocês conheçam, certo? Baseados em ficção científica, são produções. E aí vamos tentar entender o seguinte. Eu trouxe aí um texto para vocês, certo? Vamos ler apenas esse trecho, onde diz assim: O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar. Vejam só, gente, ela já traz aí nessa narrativa algumas questões científicas. Ela já vem trazendo aí a questão das galáxias, ela já vem trazendo aí a questão interestelar, alguém que está no espaço, tá? Então, só com essas observações a gente já vai percebendo que se trata, então, de um texto científico, tá? Eu vou deixar para que vocês façam a leitura dele, certo? Com calma. Apagando aqui. Pronto. Vejam só. Foi possível reconhecer no fragmento de texto uma narrativa? Sim. Ele vai contando uma história? Tá. Mas a gente vai saber se ela é real ou imaginária? Obviamente, a gente está se tratando de imaginário porque não temos esses relatos ainda hoje,
certo? Agora vai ficar essa questão. Quando vocês leem lá, me respondam. O fragmento que vocês leram lá do conto, ele é uma narrativa de uma viagem ou seria uma ficção científica? Fica essa pergunta para vocês, certo? Então, gente, vou disponibilizar para vocês um material, tá certo? De estudo, vocês vão ter ali 2 trechos de contos científicos e, com base nele, vocês terão ali a atividade de interpretação e análise do texto, certo? Somente depois é que se fará aí o aprofundamento desse tipo de texto, tá? Desse gênero textual, que é o texto de ficção científica, tá bem? Espero que tenha aproveitado. Até breve.